Muito bem. Quero convidar todos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ver dos versículos de 13 a 16. Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, agora que abrimos a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine sobre a importância de pregarmos o Evangelho às crianças. Que todos aqui, nessa noite, saiam comprometidos com essas crianças e com a missão de fazer discípulos de todas as nações. Nós pedimos, ó Deus, todas essas coisas e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos uma grande e objetiva verdade. As crianças são importantes para Jesus. Não são só os adultos que precisam do Evangelho. Muitas vezes nós menosprezamos as crianças. Nós achamos que as crianças não têm nada a nos ensinar. Nós acreditamos que muitas vezes as crianças, elas atrapalham a vida dos adultos, até mesmo o momento do culto dos adultos. Acreditamos que o Evangelho é simplesmente para os adultos. Mas a verdade é que as nossas crianças, elas também precisam de Jesus. Elas também precisam escutar do Evangelho. As crianças, elas são preciosas aos olhos de Jesus. E quanto mais cedo elas aprenderem do Evangelho, quanto mais cedo elas aprenderem a respeito de Jesus, o Senhor e o Salvador, mais cedo elas poderão encontrar a salvação e o caminho para uma vida plena e feliz. As crianças realmente são importantes para Jesus. Nós acabamos de ler um texto que nos fala que algumas pessoas estavam trazendo as suas crianças para que Jesus tocasse naquelas crianças. E é muito interessante porque os discípulos, ao verem aquele movimento, eles tentaram impedir que aqueles adultos trouxessem as crianças à presença de Jesus. E é interessante, porque aqui nós aprendemos que realmente as crianças são importantes para Jesus. E por que elas são importantes para Jesus? Primeiro, porque Jesus ficou indignado com aquela atitude. Quando Jesus ficou sabendo que os discípulos estavam repreendendo aqueles que tentavam trazer as crianças até ele, ele ficou indignado. Mas o texto também nos fala que ele não apenas ficou indignado, mas ele também disse algo muito importante. Ele disse:
deixem vir a mim as crianças. É interessante porque essas palavras de Jesus têm um objetivo específico. Com essas palavras, ele queria dizer para os discípulos que os discípulos deveriam facilitar e não atrapalhar o caminho das crianças. Deixem vir a mim as crianças. Com isso, Jesus estava ensinando a importância das crianças, que as crianças também precisam do Evangelho, que as crianças precisam de pessoas, pais e outros cristãos que estejam dispostos a ajudá-las a chegar até a presença do Senhor. O Senhor não apenas disse, deixem vir a mim as crianças, mas ele também disse o seguinte, não as impeçam. Parece que Jesus estava sendo redundante aqui, mas de forma alguma. Primeiro ele diz, vocês têm que facilitar o caminho das crianças, para que elas cheguem até a minha presença. Depois ele reforça esse ensino e diz que os discípulos não deveriam impedir que aquelas crianças chegassem até ele. A ideia aqui de deixar, não as impeçam, de não impedir as crianças, é a ideia de você não colocar nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de barreira. Veja o que é que Jesus está ensinando para aqueles discípulos. Deixem vir a mim as crianças, sejam facilitadores. Depois ele diz, não as impeçam, não sejam um obstáculo para que as crianças conheçam a Cristo o Senhor. E o texto também nos fala de uma outra grande verdade que nos mostra como as crianças são importantes para Jesus. Porque o texto final, nos diz o seguinte, que ele abençoou aquelas crianças. Ele tomou as crianças nos seus braços e as abençoou. Veja que aquelas pessoas que estavam trazendo as crianças, elas queriam que Jesus simplesmente tocasse naquelas crianças. E é interessante, porque nos tempos de Jesus, na antiguidade, existia uma cultura onde o homem adulto tinha importância para a sociedade. A mulher não tinha tanta importância assim. As crianças, então, muito menos. Tanto as mulheres como as crianças eram vistas como propriedades do homem do Senhor. E olha que Jesus, então, ele começa a desfazer todos aqueles pensamentos errados. E o Evangelho nos mostra a realidade de que todas as pessoas são importantes para Deus. Não há diferença entre homem, mulher e crianças. Todos são objetos do amor de Deus. Todos precisam do Evangelho do Senhor Jesus. Aquelas pessoas queriam que Jesus tocasse naquelas crianças, mas Jesus não. Ele mostra a importância das crianças. Ele toma aquelas crianças nos seus braços, mostrando a importância, mostrando afeto, mostrando consideração, mostrando que as crianças são importantes para Jesus. Ele as tomou nos seus braços e as abençoou. E mais do que isso, o Senhor Jesus traz um ensino maravilhoso que nos fala a respeito da verdade do Evangelho.
Ele disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O Senhor Jesus não disse que o reino dos céus pertence às crianças, mas ele diz sim que o reino dos céus, o reino de Deus, pertence aos que são semelhantes a elas. Ele disse mais: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Será que ele quis dizer que as crianças eram inocentes e que por isso elas não tinham pecado e por isso elas podiam entrar no reino de Deus? De forma alguma não foi isso que Jesus nos ensina aqui. Todos aqueles que são pais e mães sabem que as crianças pecam cedo. Manha, choro. Rapidamente elas aprendem a palavra não. Algumas até batem nos pais e nas mães. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Mas ele está nos ensinando a verdade de que aqueles que querem entrar no reino de Deus precisam ser semelhantes às crianças que entendem que não tem nada para oferecer em troca daquilo que Deus nos oferece como um presente gratuito. Uma criança não tem bens. Uma criança não tem condições de oferecer algo em troca de um presente. Por isso, o Senhor Jesus disse que aqueles que são semelhantes às crianças, que entendem que não tem nada de grande valor para oferecer, é que entrarão no reino de Deus. As crianças são importantes para Jesus. E por que elas são importantes para Jesus, meus irmãos? As crianças devem ser importantes para os pais. Parece que isso é algo óbvio, mas parece que os dias de hoje têm desmentido essa verdade que muitos pais e mães declaram. Lógico que o meu filho é importante, lógico que a minha filha é importante, mas será que é mesmo? E por que as crianças devem ser importantes para os pais? Em primeiro lugar, porque os pais, querendo ou não, são líderes espirituais dentro do lar. Mesmo que o pai não queira essa tarefa, ele é um líder espiritual. Mesmo que a mãe não queira essa tarefa, ela é uma líder espiritual dentro do seu lar. Os pais são aqueles que têm maior potencial para influenciar o relacionamento de uma criança com Deus, com o Senhor. São os pais que ensinam os filhos sobre o relacionamento com Deus, através do próprio relacionamento que eles têm com o Senhor. Se o relacionamento dos pais é intenso com Deus, os filhos irão aprender. Mas se não existe relacionamento dos pais com o Senhor, as crianças também irão aprender que um relacionamento com Deus não é algo tão importante assim. Os pais, então, poderão ensinar positivamente ou negativamente através do seu exemplo. É interessante também que as crianças, elas formarão um conceito a respeito de Deus com base naquilo que eles veem dos seus próprios pais aqui na Terra. Não é por acaso que Deus se intitula como Deus, o Pai. Então, se um pai é amoroso, a possibilidade de uma criança entender que Deus também é um pai amoroso é muito grande. Porém,
Se o pai e a mãe são indiferentes, é possível que as crianças também pensem assim a respeito de Deus. Uma vez que meu pai é indiferente, com certeza Deus também, o pai, é indiferente. Sem dúvida nenhuma, o relacionamento que temos com nossos pais influencia a imagem que fazemos de Deus. E por isso, todos nós que somos pais e mães, querendo ou não, nós somos líderes espirituais dentro do nosso lar. Mas os pais também são aqueles que possuem mais tempo. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum professor de escola bíblica dominical será capaz de observar o que acontece na vida de uma criança como seus pais. Na melhor das hipóteses, veja que interessante, a igreja vai ter por ano, no máximo, 40 horas com uma criança. Já pararam para pensar isso? Durante um ano inteiro. O tempo que as crianças passarão na igreja será, em média, de 40 horas. Isso por quê? Porque tem férias, porque muitas vezes os pais viajam, às vezes a criança fica doente, às vezes o imprevisto acontece. Então, numa das melhores hipóteses, esse é o tempo que uma criança passa na igreja. 40 horas semanais. Mas veja bem, essa mesma criança, anuais, essa mesma criança, ela vai passar com seus pais 3.000 horas. 43.000 horas. Quem vocês acham que tem maior poder, capacidade de influenciar e ensinar sobre Deus às nossas crianças? Lógico, sem dúvida nenhuma, os pais têm todas as condições de influenciar, de ensinar, de levar os seus filhos a se relacionar com o Senhor. Não é à toa que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, o Shema, aquilo que era a missão do povo de Israel. Ouçam, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. 3.000 horas. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. 3.000 horas. Quando estiver andando pelo caminho. 3.000 horas. Quando se deitar e quando se levantar. 3.000 horas. Quando estiver andando pelo caminho. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus dentro do nosso lar. Durante a nossa caminhada. Enquanto estamos tomando café da manhã, ou fazendo uma refeição, antes de dormir, no trajeto para a escola, todos esses são momentos para falarmos a respeito de Deus. As crianças, elas devem ser importantes para os pais, mas também as crianças devem ser importantes para a igreja. As crianças não podem ser menosprezadas. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes existem algumas crianças pequenas que vão chorar, que vão correr pelo corredor, que vão ficar pulando de um banco para o outro. E pode ser que isso atrapalhe um pouco a sua atenção.
Mas todas as vezes que nós encontrarmos uma criança nessas 4 paredes, nós devemos nos alegrar. Porque elas estão tendo a oportunidade de aprender sobre Deus. Nós não podemos menosprezar, e por isso nós quisemos dedicar um tempo grande do culto de hoje às nossas crianças. Porque Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Uma vez que as crianças são importantes para Jesus, elas também precisam ser importantes para a igreja. Nós precisamos facilitar o encontro dessas crianças com Jesus. O fato é que domingo deveria ser o melhor dia da semana. Não porque eles não têm aula, mas porque eles estão aprendendo da palavra do Senhor. O domingo deveria ser o dia mais divertido da semana. E qual é o problema de se divertir? A diversão também é uma dádiva de Deus, e as crianças aprendem melhor quando elas estão também se divertindo. A nossa igreja, ela pode tomar uma decisão hoje. Ser uma igreja que despreza e menospreza as crianças, ou ser uma igreja que dá atenção e acolhe as crianças. As crianças, elas não atrapalham. Muitas vezes os pais, sim. Muitas vezes falta disciplina, sim, aos pais. Mas também, como igreja, nós precisamos parar de criticar os pais. Porque é muito fácil nós olharmos para outra família e criticar e dizer: ah, não existe disciplina, ah, eles não conseguem controlar. O que precisa acontecer em nossa igreja é o senso de que realmente nós somos família. É fácil criticar. Mas quem está disposto a ajudar? Eu entendo que quando as crianças entram por aquele portão, elas não são apenas filho e filha de um determinado casal. Mas essas crianças também se tornam a nossa responsabilidade. Essas crianças também precisam do Evangelho. Sabe por que as crianças saem no momento do culto? Não é porque elas atrapalham os adultos. E que os adultos não conseguem, então, prestar atenção porque elas ficam agitadas. E elas não entendem, muitas vezes, a linguagem dos adultos aqui na frente. Elas saem justamente para aprender da palavra. Na linguagem delas. De forma que elas possam aplicar a palavra nas suas vidas. Seja no jardim, seja no ensino médio, seja até mesmo no ensino fundamental. É por isso que as crianças saem. Não é simplesmente para tirá-las do salão, mas para que elas também possam adorar a Deus na sua linguagem. As crianças, então, elas não devem ser menosprezadas. Elas não podem ser menosprezadas pela igreja. Nós sempre falamos o seguinte: as crianças são o futuro da igreja, não é? Não é verdade. As crianças são o presente. Elas já têm valor agora. Muitas delas já podem ouvir do Evangelho, podem ter um relacionamento com Deus, elas não precisam esperar o amanhã. Então, as crianças não são o futuro, mas elas são o presente da igreja. Olha só que interessante, uma estatística aqui da APEC, que trabalha com crianças. A idade em que as crianças se convertem a Cristo. Veja bem, antes dos 4 anos, 1%. Sim, existem crianças com menos de 4 anos que entendem o Evangelho e que entregam a sua vida a Cristo. André dá testemunho de que o Mateus, com 4 anos, fez a sua oração
de 3 anos de entrega. E por que nós duvidamos disso? Por que não? Sim, elas podem ouvir do amor de Jesus. Veja bem, entre os 4 e 14 anos, 85% das pessoas que conhecem e se convertem a Cristo entregam a sua vida a Jesus entre os 4 e os 14 anos. As crianças são importantes ou não? As crianças são o futuro da igreja? Não, elas são o presente. Veja bem, entre os 15 e os 30 anos, 10%. Mais de 30 anos, apenas 4%. Como nós podemos envidar todos os nossos esforços para alcançar simplesmente os adultos? Se a estatística nos diz que o melhor momento para as crianças aprenderem do Evangelho e entregarem as suas vidas a Jesus é entre os 4 e os 14 anos. As crianças precisam do Evangelho, as crianças devem ser importantes para a igreja. Com isso, eu quero terminar falando sobre o tempo. Espero que não caia. Uma conta rápida. De 0 a 18 anos, você tem pai e mãe. Exatamente 936 semanas para influenciar o seu filho. Cada bolinha dessa representa uma semana na vida do seu filho. Entre 0 e 18 anos. O tempo passa, e ele passa muito rápido. E pode ser que o seu filho, ele já tenha chegado à idade de 10 anos. Então, se ele tem 10 anos, você tem apenas 416 semanas para influenciar o seu filho. Se o seu filho tem 16 anos, como o meu filho tem, você tem apenas 104 semanas para influenciar a vida do seu filho. O tempo passa. As crianças são importantes para Jesus. As crianças são importantes para os pais. As crianças são importantes para a igreja. O tempo está passando. Eu quero convidar aqui 10 voluntários para virem aqui à frente. Você que tem até 18 anos, vem aqui na frente. Quero 10 pessoas aqui. Pode vir. Vem, pode vir. Vamos lá. 10. Vamos lá, vamos ver se a gente vai ter 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está faltando 1. 10. Muito bem. Temos 10 aqui? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10? 10. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Você pode sentar. Obrigado. Você pode sentar. Você pode sentar. Sabe o que a estatística diz, meus irmãos? Que quando os jovens completam até 18 anos, de 10 que estavam na igreja, depois de 18 anos, só 3 ficam na igreja. O que você acha disso?
de 10 crianças que estão na igreja, adolescentes, depois dos 18 anos, apenas 3 permanecerão na igreja. Que isso não seja uma realidade aqui. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra nos orienta a dar-nos o devido valor às nossas crianças. Elas também precisam do Evangelho do Senhor Jesus. Nos ajuda a remir o tempo, pais e igreja, de mãos dadas no propósito de influenciar positivamente o relacionamento de cada uma delas com o Senhor. Não queremos, ó Deus, que essa triste estatística de que cada 10 jovens, depois dos 18 anos, apenas 3 permanecem na igreja, seja uma realidade no nosso meio. Precisamos da tua ajuda, ó Deus. Precisamos da tua graça e da tua misericórdia. E por isso, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.